Cortesias a todos que estão a assistir a essa aula. Deste lado fala-vos o instrutor Milton Onwana, da Mechanical Tecnologia. Para a aula de hoje, juntos iremos abordar um conteúdo relativo ao protocolo de roteamento OSPF. O OSPF é um protocolo de roteamento link state que é geralmente usado em todo tipo de redes devido à sua escalabilidade, convergência rápida e suporte a ambientes com diferentes tipos de dispositivos de diferentes fabricantes. Este protocolo foi desenvolvido no final dos anos 80 e ao longo do tempo foi ficando um protocolo mais versátil e funcional até aos dias atuais, principalmente com a chegada do novo modelo de endereçamento que é o IPv6. Primeiramente, foi desenvolvido o OSPF na versão 2, que simplesmente dava suporte ao modelo de endereçamento IPv4. Então, para além de desenvolverem o IP versão 3, que este dá suporte ao endereçamento IPv6, este protocolo da versão 3 é mais versátil que o OSPF da versão 2. Mas na maioria da documentação da Cisco, nós sempre vamos dar referência ao OSPF da versão 2, que trabalha com a maior parte da pilha dos protocolos que dão suporte ao IP versão 4. Conceitos de como opera o OSPF. Bom, os protocolos de roteamento baseados no estado link state, eles basicamente trocam informações para que os roteadores possam aprender as suas rotas e as redes para cada um dos roteadores lá na nossa topologia. Os roteadores que estão nessa topologia, normalmente eles estudam as informações sobre essas subredes, rotas para essas subredes e informações sobre a qualidade de cada rota em comparação com as outras. Esse protocolo OSPF organiza informações da topologia usando as LSAs, que são chamadas de Link State Adversement, e com isso construindo um banco de dados para cada link, que é o Link State Database. A figura no slide representa isso, onde cada LSA é uma estrutura de dados com algumas informações específicas sobre a topologia na rede. Em suma, o LSDB, que é o Link State Database, é simplesmente uma coleção de todos os LSAs conhecidos por um roteador. Nessa imagem, por exemplo, o roteador 8, acho que dá para ver aí na imagem, o roteador 8 descreve uma LSA para ele mesmo, incluindo a existência dentro dessa LSA da subrede 172.16.3.0/24. E depois ele compartilha essa LSA para todos os roteadores vizinhos e esses fazem um flooding, isto é, distribuem para todos os outros e assim sucessivamente, e todos os routers dentro da rede passam a ter as informações referentes àquela LSA que foi produzida ou criada no banco de dados do router 8. Esse protocolo constrói as LSDB com base em 4 pacotes específicos. O primeiro pacote é o pacote DBD, que significa Database Description, que é um pacote que é usado para descrever as rotas das redes de cada vizinho. Com isso, depois vem o segundo pacote, é como se fosse uma negociação entre dois routers diretamente conectados. O segundo pacote é o chamado de LSR, Link State Request, em que depois de os routers diretamente conectados trocarem pacotes sobre o estado do link, eles automaticamente fazem a troca de pacotes com o objetivo de poder requisitar dados ou informações em falta através dos LSRs. E depois disso eles usam aquele pacote LSU Link State Update, em que todas as informações em falta sempre serão enviadas com base nesses pacotes de atualização. E por fim, quando o pacote é recebido ou já é reconhecido, é o último pacote, é o último estágio, ele é chamado de pacote Link State Acknowledgement, em que todos os pacotes recebem esse LSA Acknowledgement para garantir transporte e troca confiável de informações. Bom, é basicamente isso que acontece entre dois roteadores diretamente conectados. Vantagens de usar o protocolo OSPF. Primeiro, maior escalabilidade, é muito fácil compartilhar informações entre todos os roteadores na rede. Segundo, com base em uma tabela chamada tabela da topologia que os routers constroem, eles conseguem criar uma abstração de toda a rede e definir com exatidão onde cada roteador está localizado.
As atualizações com o protocolo OSPF são instantâneas e periódicas, diferente quando nós usamos o protocolo RIP, que ele faz as atualizações periódicas compartilhando toda a sua tabela de roteamento. Aqui no OSPF as atualizações são sempre instantâneas, basta existir alguma nova atualização, ele vai compartilhar essa atualização para todos os roteadores na rede. Contudo, maior parte de informação será transmitida entre os routers, porque este protocolo não ocupa a largura de banda de cada link dentro da rede. Então, com isso, garante que haja um maior tráfego de dados entre roteadores em toda a topologia que o OSPF está lá a operar. Bom, quando dois roteadores estão diretamente conectados, eles partilham aquelas LSAs, essas informações, com base num pacote chamado Hello. Esse pacote Hello traz consigo algumas informações, como dá para ver aí. As informações relativas ao router ID, que é um número de 32 bits que identifica unicamente um router e pode ser configurado manualmente ou de forma automática. E depois tem os Dead Intervals, que especifica a frequência em segundos com qual um router envia um pacote Hello. Esse Dead Interval é o tempo em segundos que um router espera para ouvir de um vizinho antes de declarar que esse router vizinho está fora de serviço. Ou seja, os Dead Intervals são mais ou menos um modelo que os routers utilizam para poder definir a disponibilidade de um determinado router vizinho. Depois tem a área ID. A área ID refere-se a cada router sempre tem que estar localizado numa área. Já tínhamos dito que o OSPF ele é baseado em modelo de estruturas de áreas. E também os neighbors, que são os vizinhos, que é a lista de todos os routers adjacentes que um router tem lá diretamente conectados a ele. Depois tem o router priority, que é um número de 8 bits que indica a prioridade de cada router. Okay? Por vezes, quando o administrador vai configurar esse protocolo, vai ter que ter lá roteadores que têm um certo número de prioridade para poder permitir o tráfego de dados entre os roteadores. E por fim, é algo opcional, Authentication Password, que é uma autenticação que o router cria entre dois routers para compartilhar a informação. Isto é, se dois routers têm a mesma password, eles vão poder trocar sempre as informações de roteamento. Caso não vai existir essa troca de informação, mas usar a partilha da Authentication Password é algo opcional, depende de cada administrador na rede. Dando continuidade, vamos falar sobre o custo SPF. Bom, o custo SPF é o cálculo para definir o melhor link para o envio de dados. Este protocolo usa um algoritmo chamado de algoritmo Jintra ou algoritmo SPF, que é basicamente o próprio SPF, que consiste pela forma descrita no slide, em que tem lá uma fórmula em que para cada link, que é dois roteadores diretamente conectados, vão sempre usar esta fórmula para poder definir o valor do custo que cada link vai ter na rede. Onde 10 elevado a 8 corresponde à largura de banda de referência de 100 megabits por segundo. Isto é, quando o fabricante é Cisco. Okay? Então, se nós estivermos a usar um outro roteador de um fabricante diferente, temos que observar esse aspecto, porque as constantes ou as variáveis dessa forma podem ser diferentes. Para a Cisco, eles usam aquela largura de banda de referência de 10 elevado a 8, que corresponde a 10 megabits por segundo. Por exemplo, se o valor de um link estiver a operar a 100 megabits por segundo, o custo desse link seria de 1. Então, depende muito da largura de banda que cada link entre os roteadores pode estar a fazer trafegar os dados. Esse custo também pode ser alterado pelo administrador da rede de acordo com as necessidades do seu projeto. Nessa topologia, temos basicamente 3 rotas possíveis. Okay? Então, nessas 3 rotas tem a rota da esquerda, a rota do meio e a rota da direita. O que acontece? Vamos imaginar que nós queremos encaminhar dados desde o roteador 1 até a subrede X, que está localizado no router 8. Então, com isso, nós sempre vamos escolher a rota com o valor menor em termos de custo e que, obviamente, vai ser a rota do meio. É isso que dá para ver aqui. Okay? Automaticamente, nós vemos que a rota do meio tem um custo de 100,
a rota à esquerda tem um custo de 200 e a rota à direita tem um custo de 120. Então, automaticamente nós vamos trabalhar com essa rota do meio, em que o seu custo é menor comparado com as outras rotas existentes dentro da nossa rede. A seguir vamos falar sobre as áreas OSPF. Tem algo que chamamos de área backbone, que área backbone ou a área zero, que é utilizado muitas das vezes quando as redes não têm muito ou têm pouca concepção de design. Isto é, basta nós configurarmos o protocolo em todos os roteadores e colocar todos esses roteadores e as suas interfaces na mesma área, que geralmente vai ser a área zero, ele de forma automática vai estar a funcionar. E o que vemos é o que nós estamos a ver nessa imagem que temos aí. Automaticamente todos os roteadores estão diretamente conectados à área zero e todas as suas interfaces, que é a área backbone. Mas contudo, isso traz algumas desvantagens. Primeiro, requer mais memória para cada roteador. Segundo, uma alteração no status de um link ou uma interface força cada roteador a executar aquele cálculo SPF novamente. O algoritmo SPF cresce exponencialmente de acordo com o tamanho da topologia. Então, quando dissemos que requer mais memórias de cada roteador, temos que saber que estamos preparados para que todos os roteadores tenham uma boa memória de processamento. Então, quanto mais grande for a rede, mais lento será a troca ou a partilha de rotas usando o protocolo OSPF. Então, para que isso não aconteça, a melhor solução é criar várias áreas para poder diferenciar os dados em nível do OSPF. Então, quando nós criamos essas várias áreas, basicamente aquela mesma topologia que tínhamos lá, dividimos elas em 3 áreas. Temos aqui a área 1, a área 2 e a área 3. E isso traz para nós mais vantagens, que são menos ciclos de CPU para processar, porque cada router só vai processar dados que estão diretamente vinculados à sua própria área de operação. Depois, o Link State Database por área requer menos memória, então faz com que os routers processem menos do que quando eles estão localizados na mesma área. E por fim, menos informações são anunciadas entre as áreas, isto é, nem todas as informações são essenciais partilhar para todos os roteadores na rede. A quebra de um link simplesmente vai afetar a área em que aqueles routers estão afetados, estão localizados. Não é necessário informar as outras áreas sobre a queda de um link localizado em uma outra área. A seguir, temos aqui a sintaxe de configuração do OSPF, ok? Primeiro, temos que habilitar o roteador com o comando enable. Depois, temos que navegar para um modo de configuração. Ao chegar no modo de configuração, temos que escrever lá o router OSPF e designamos o router ou o process ID. O process ID é um número do processo que é variável de 1 até 65.535. Isto não é algo muito obrigatório que todos os roteadores estejam no mesmo número de processo. Cada roteador dentro da rede OSPF pode ter o seu próprio número de processo. E depois, a network, definimos as redes diretamente conectadas àquele roteador, diferente do que fazíamos lá no protocolo de roteamento estático. No protocolo de roteamento estático, nós só anunciávamos as redes que o router não conhece. Aqui no OSPF, nós sempre vamos anunciar as redes que o router pretende alcançar. E depois, temos que designar lá a wildcard mask, que é a máscara coringa, e por fim, definir a área ID que essa rede está vinculada a ela. Wildcard mask, no slide a seguir vamos explicar melhor o que é isso. Okay? E depois disso vamos ter que finalizar a nossa configuração. Wildcard mask, máscara coringa, identifica quais endereços são correspondidos para executar o OSPF e para serem colocados em uma área. Okay? Então, sempre que nós encontrarmos uma wildcard mask e ali ter um valor 0, okay, naquele valor de 32 bits da máscara, significa que verifica o bit correspondente do endereço para uma correspondência exata. Enquanto que 1 significa ignorar o bit correspondente. Pode ser 1 ou pode ser 0. Okay? Então, aqui nós temos um exemplo
consiste em pegar uma máscara cheia, subtrair pela máscara da rede ou subrede que nós queremos achar a máscara coringa. Então aqui será 255 menos 255, 0. Idem para aqui, idem para aqui. Aqui 255 menos 240 vai dar 15. Então aqui é onde há um campo de discriminação dos dados em que pode ser 0 ou 1 que não nos interessa. O que nós vamos nos interessar é fixar os valores que correspondem a 0. Então significa que esses 3 primeiros octetos dessa subrede, do IP dessa subrede, vão ser afixados. E aqui onde tem 15, vamos ter que avaliar, ok? Colocando em decimal e verificar qual é o ponto onde nós vamos poder validar. Isto é, se é 1, ok? É 0. É 1 menos 1 vai dar 0 e tal. Então significa que esses primeiros 4 bits aqui também tem uma correspondência exata. Mas aqui, onde vai dar 1, porque aqui vai ser 1 menos 0, vai dar 1. Aqui eu coloquei x, porque disseram que poderia ser 0 ou 1, não interessa. Mas desde o momento que o valor seja 1, automaticamente ele vai ser ignorado. Significa que aqui corresponde ao campus que representa aos hosts que vão ser ignorados a nível daquela subrede que está lá configurada. Depois disso, temos a sintaxe de verificação, em que quando nós designamos show IP protocol, estamos a verificar a OSPF ou os protocolos de roteamento em nível do roteador. Então, se tiver lá o OSPF configurado, nós vamos poder ver com detalhes como é que esse protocolo OSPF foi configurado. Show IP OSPF Interface Brief vai mostrar todas as interfaces que estão habilitadas para o processo de roteamento OSPF. Show IP OSPF Neighbor vai mostrar todos os vizinhos a nível daquele roteador que partilham consigo o protocolo OSPF. Ou por fim, Show IP Route, que nós vamos poder ver todas as rotas que estão lá, e para verificar o OSPF vamos dar com o 0. Tem uma flag 0 que representa as redes todas que estão delegadas com o OSPF. Okay? Obrigado pela atenção dispensada. Para a aula que vem, nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre esta topologia na prática, como é que o OSPF opera.